Ok, turma, vamos lá. Hoje nós vamos para o exercício sobre os pronomes da aula que vocês têm aí no card. A primeira aula sobre os pronomes oblíquos, né? Começando aí pela primeira questão, nós temos o seguinte. Escreva a forma que melhor completa as frases abaixo, levando em conta as recomendações da variedade padrão da língua. Lembrando sempre isso. Nós falamos de variedade padrão da língua porque o nosso objetivo aqui é utilizar a norma culta em situações sociais convenientes. Obviamente que se eu estou numa situação convencional, se eu estou numa situação que não exige a norma padrão, eu não vou precisar aplicar os conceitos que eu estou mostrando aqui. Mas se a minha intenção é escrever de acordo com a norma padrão em determinados gêneros textuais, aí sim, eu vou ter que me atentar a essas regras que vou mostrar a vocês agora. Então vejamos aí. Para tracinho chegar tão cedo, terei de levantar de madrugada. Primeira pergunta, eu tenho que completar com eu ou tenho que completar com o mim? Vamos ver se você lembra. Nós falamos que o pronome mim é um pronome oblíquo tônico. Ele aparece normalmente após preposição. Ok, ele aparece após preposição, então eu deveria encaixá-lo na frase, correto? Não nessa frase aqui. Vocês vão observar o seguinte. Nessa frase, eu vou ter que encaixar o pronome eu. Por que, professor, o pronome eu e não o pronome mim? Porque o que acontece aqui é o seguinte. Nesse caso aqui, o eu vai conjugar o verbo chegar. Então, se ele está conjugando o verbo chegar, ele passa a ter a função de sujeito do verbo chegar. Para eu chegar tão cedo. Para que eu chegue tão cedo. Então, o que é que eu vou perceber aí? Que esse aqui é um pronome que assume a função do caso reto. Ele não está vindo após uma preposição complementando um verbo. Ele está conjugando o verbo chegar. Portanto, para eu chegar tão cedo, terei de levantar de madrugada. Na segunda frase, entre espaçozinho e você sempre houve muita sinceridade. A pergunta é, entre eu e você, sempre houve muita sinceridade ou entre mim e você, sempre houve muita sinceridade? Vamos ver o que acontece aqui. Você deve empregar o pronome mim e não o pronome eu. Professor, explica isso aí direitinho. Porque na frase de cima nós tínhamos uma preposição e eu acabei empregando eu. Aqui nós temos uma preposição e agora eu tenho que empregar o pronome mim. Não entendi. O que é que acontece aqui? Na frase de cima nós tínhamos uma preposição, mas esse pronome conjugava o verbo chegar. Na frase de baixo nós temos uma preposição, mas esse pronome e também o pronome você não estão conjugando nenhum verbo à sua frente. Vocês observam que o primeiro verbo que aparece é o verbo haver. E se você inverter esta frase, você vai ver o seguinte. Houve muita sinceridade entre mim e você. Então, o que é que eu vou perceber? Quando eu faço uma inversão dessa frase aqui, o mim aparece praticamente no final da frase após uma preposição. Então, significa que ele é um pronome oblíquo. Está completando o sentido do nome sinceridade. Sinceridade entre mim e você. Se esse pronome tivesse conjugando o verbo na frente, como aconteceu aqui, para eu chegar, né? Que aqui já não podia ser para mim chegar, então eu deveria colocar eu. Mas não acontece isso. Ele apenas vem após preposição no final de frase. Basta você inverter essa frase que você vai constatar isso. Ok? Letra C. De presente, ela deu um livro para ti, com E, ti com I, ou para tu. De presente, ela deu um livro para ti. Aliás, é uma pergunta. Ela deu um livro para ti, né? Por que ti, professor? Porque ti é um pronome oblíquo tônico. Ti aparece após a preposição. Portanto, complementa o verbo dar. Quem dá um livro para alguém. Então, um livro para
ti. Vou lembrar novamente. Qualquer dúvida, volta à aula anterior que eu mostrei aí no card para você lembrar os conceitos, as definições desses pronomes aí, onde se encaixa cada um. Ao falar aquilo, machucava sem perceber a mesma. Eu quero saber se é se ou se é si. Você observa que o pronome é si, pela mesma razão do tu, do ti, aliás, vem após uma preposição e está no final de uma frase. Percebe a si mesma. Muito bem? Vamos aqui para a segunda questão. Essa é uma questão de marcar, ok? Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Então vamos lá. O garoto pediu para, tem um tracinho, ler a história. Para, tracinho, ler é sempre um prazer. Eu devo completar com eu, mim e eu e mim ou o mim nos dois espaços. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O garoto pediu para mim ler a história ou o garoto pediu para eu ler a história? Bom, nós temos aqui o mim, que normalmente aparece após preposição. Mas nós temos o verbo ler na frente, que exige que a palavra daqui faça a conjugação do verbo. Então, eu vou ter que usar aqui eu. O garoto pediu para eu ler. O garoto pediu para que eu lesse. Sempre que você tiver um para, você pode tentar encaixar um que para ver se esse verbo aqui será conjugado. E aí você vai perceber que sim. O garoto pediu para que eu lesse. Ou seja, o garoto pediu para eu ler. Nunca escrevam para mim ler, certo? Mim vem após o para se estiver terminando a frase. E aqui nós temos para eu ler, aliás, para mim, ler é sempre um prazer. Pessoal, prestem atenção nessa vírgula que faz uma diferença fundamental entre essa construção aqui e essa nova construção. A vírgula é fundamental, porque a vírgula ela vai indicar uma pequena pausa. E essa pequena pausa é importante para você entender que o pronome que eu vou colocar aqui não está mais conjugando este verbo. Ao mesmo tempo, a vírgula vai mostrar que o pronome que eu vou colocar aqui está completando o sentido da palavra prazer. É sempre um prazer para quem? Para mim. Então, o que é que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que para mim ler é sempre um prazer. Você observa que é como se eu dissesse que o mim finalizou esta frase. Se você colocar na ordem direta, ler é sempre um prazer para mim. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou marcar como alternativa correta a letra C, ok? Bom, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido mais, fixado o conteúdo. Qualquer coisa, volta para a aula anterior e a gente se vê em outras aulas.